Gente, vamos agora para o nosso conteúdo de mol. Mol, para mim, é um dos conteúdos mais injustiçados da química, porque o pessoal nem conhece o coitadinho e já odeia para todo sempre. Mas ele não é difícil. Ele é fundamental para o nosso conteúdo de estequiometria. Então, se vocês não entenderem agora o que é, assiste o vídeo de novo. Se não entender, assiste de novo. Se mesmo assim não conseguir entender, procura outro vídeo aula de professor, faz a leitura lá do livro de vocês e faz exercício até vocês conseguirem entender o que é, porque senão vocês não vão conseguir seguir no conteúdo de estequiometria, beleza? Então, gente, mol ele vai ser uma medida de quantidade, uma unidade de quantidade. Então, coloquei aqui que dúzia é uma quantidade. Que quantidade, Gabriela? 12. Centena é uma quantidade. Que quantidade? 100. Se eu tenho meia centena, eu tenho 50. Se eu tenho 2 centenas, eu tenho 200. Se eu tenho meia dúzia, eu tenho 6. Se eu tenho 2 dúzias, eu vou ter 24. Aqui, dezena é uma quantidade. Que quantidade? 10. Uma dezena é 10, 2 dezenas 20, 5 dezenas 50. Então, quantidade, quantidade, quantidade. Pessoal, mol também vai ser uma quantidade. Que quantidade, professora? Essa aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a 23. Lembra lá da matemática que quando a gente tem, ó, esse número aqui em cima, a gente vai ter um 6 com 23 zeros. Então, escrevi ele aqui para vocês. Mol vai ter esse valor aqui. Dá para eu ter um mol de arroz? Dá. Se eu tiver um mol de arroz, eu vou ter esse tanto aqui, ó, de grão. Vai dar para encher umas 3 casas com arroz. Dá para ter um mol de dinheiro? Dá, inclusive quero. Se eu tiver um mol de dinheiro, ó, eu tenho esse valor aqui. Se eu tiver uma dúzia de notas de 100, eu vou ter 12. Se eu tiver um mol de notas de 100, eu vou ter 6 vezes 10 a 23. Então, é isso, gente. Mol é uma quantidade. Tranquilo? Esse cara que tá aqui é o Sebastião, e aí coloquei algumas informações a respeito dele. Então, a gente pode dizer que o Sebastião ele vai ter 80 quilos de peso. Ele também pode ter 2 dezenas de quilos de peso. Ele tem 20 dedos. Esses 20 dedos a gente pode reescrever como 2 dezenas de dedos, né? Porque 2 vezes 10 dá 20. E ele também tem 39 órgãos, que a gente pode dizer que são 13 trios de órgãos. Por quê? 13 vezes 3, 39. Dei um monte de informação sobre Tião. Acontece que o pessoal da química gosta de dar informações sobre coisas muito pequenas, né? Sobre átomos, moléculas, íons, prótons, nêutrons, elétrons. Esse número de mol, ele é utilizado na química justamente por ser grandão desse tanto. Porque vamos imaginar que eu tenho, ó, nesse pingo que eu vou fazer aqui, milhões de átomos. Se eu fosse colocar esse valor aqui em dúzia, em centena, em dezena, ia dar um número absurdamente grande. Então, o mol, ele foi desenvolvido justamente para isso, né? Para a gente poder representar a quantidade de unidades que são muito pequenas. Ó, coloquei aqui 2 moléculas e eu vou dar algumas informações sobre ela, igual eu dei informações sobre o Sebastião. Então, analisando aqui a molécula de água, a molécula aqui, e a molécula de nitrato de amônio. Na aula anterior, eu coloquei um texto sobre nitrato de amônio, então vocês lembram bem, né, quem é esse carinha? Então, se eu analisar aqui a água, eu consigo dar umas informações sobre ela. Então, eu posso dizer que aqui eu vou ter 1 mol de moléculas. Então, tem 1 mol de moléculas. Mol é uma medida de quantidade. Que quantidade, professor? Esqueci. 6 vezes 10 a 23. Então, ó, eu posso dizer que aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, né? Que é o H2O. Eu também posso dizer que eu tenho, ó, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, eu tenho 3 mol de átomos.
né? Eu tenho 3 átomos aqui. Isso aqui eu posso reescrever como sendo 3 vezes o valor de mol, que é quanto? 6 vezes 10 a 23 átomos. E eu também posso calcular a massa. Então, eu vou lá na tabela periódica e consulto a massa do oxigênio, que é 16, e a massa do hidrogênio, que é 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. 2 mais 16, 18 gramas. Então, ó, olhei a molécula de água e dei essas informações sobre ela. Vamos ver agora o nitrato de amônio. Aqui eu vou ter 1 mol, se não tem nada na frente é 1. 1 mol de moléculas. Mol vale quanto? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu quiser saber a quantidade de átomos, eu somo. Aqui, ó, se eu não tenho nada, é 1. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Mais 3, 9. Então, eu tenho 9 mol de átomos. E se eu quiser saber a quantidade, eu vou pegar esse 9 e multiplicar pela quantidade de mol, pelo valor de mol, que é 6 vezes 10 a 23 átomos. Não vou fazer esse cálculo agora, vou deixar para as próximas aulas. Esse momento é só para vocês entenderem mesmo o que é o conceito. E eu também posso fazer aqui o cálculo da massa do meu nitrato de amônio. Para isso, eu preciso saber os valores de massa atômica, né, de cada um. O valor de massa atômica do nitrogênio é 12. Do oxigênio é 1. Do nitrogênio, que está aparecendo de novo, eu vou ter 12. E do oxigênio, 16. Como é que eu vou fazer isso? Nitrogênio está aparecendo quantas vezes? Só uma. Então, vou pôr aqui, massa vai ser 12, mais massa do hidrogênio é 1. Quantas vezes ele aparece? 4. Então, 1 vezes 4. Mais massa do nitrogênio, 12. Mais massa do oxigênio, 16 vezes 3. Agora eu somo toda essa galera que tá aqui. E esse valor vai dar 76 gramas. Tá vendo que a partir de moléculas eu consegui identificar um monte de informações sobre elas? Então, a base do cálculo estequiométrico é